meu nome é Beatriz, tenho 28 anos, e por muito tempo acreditei que vivia o tipo de vida que toda mulher deveria desejar. Casa ampla, clara, com janelas voltadas para o mar de Cascais. Um marido respeitado, bem-sucedido, Ricardo, 39 anos, arquiteto. Nos casamos quando eu tinha apenas 22, e desde então ele cuidou de tudo. Literalmente tudo. As cores da nossa sala, a altura das cadeiras, a frequência com que recebíamos visitas. Ele não era agressivo. Só, extremamente organizado. E no início, isso parecia carinho. Lembro que, no começo do casamento, ele me dizia: Bia, você não precisa se preocupar com nada. Eu cuido do mundo para você. E eu acreditei. Por anos, fui essa mulher. A esposa que acompanhava, que sorria nas reuniões de trabalho dele, que postava fotos perfeitas nas redes sociais. Mas, um dia, eu abri uma caixa antiga no fundo do nosso armário, e tudo mudou. Era uma manhã de quinta-feira. Ricardo já tinha saído para o escritório. Fui reorganizar umas caixas com lembranças da minha adolescência que estavam empilhadas há anos, intocadas. Entre fotos antigas e cartinhas da escola, encontrei um caderno com capa vermelha. Meu diário da época da faculdade, quando eu ainda morava em Coimbra com outras 3 meninas em um apartamento apertado e cheio de arte nas paredes. Abri numa página qualquer. Hoje pintei por 4 horas seguidas e depois saí correndo na chuva. Me sinto viva. Aquilo me travou. Fazia quanto tempo que eu não pintava? Que eu não me sujava de tinta? Que eu não me sentia viva? De repente, as paredes da minha casa pareceram mais brancas do que nunca, como se o tempo tivesse limpado até as emoções. Levantei os olhos. A sala estava arrumada, com almofadas perfeitamente alinhadas. A minha vida era um projeto. Um plano. Uma planta bem executada, sem margem para rascunhos. E nesse momento, pela primeira vez em anos, senti algo que não conseguia mais esconder. Falta de mim mesma. Naquela noite, esperei Ricardo chegar. Ele entrou, como sempre, com passos firmes e seguros, largando as chaves na bandeja de cerâmica que ele mesmo escolheu. Como foi seu dia? Perguntou, enquanto tirava o blazer. Revi algumas coisas antigas, meus cadernos da época da faculdade. Ele sorriu, distraído. Ah, fase boa. Mas agora você tem uma vida estável, tranquila. Muita gente daria tudo para ter isso. Estável. Era isso. Uma vida sem terremotos. E sem danças na chuva também. No dia seguinte, fui ao mercado e, sem pensar muito, comprei um estojo de aquarela. Escondi na gaveta do escritório. À noite, deitei na cama e, antes de dormir, olhei para a moldura em cima da cabeceira, uma fotografia nossa, no casamento. Eu sorria ali. Mas olhando bem. Meus olhos não brilhavam. Só agora eu conseguia ver. Na manhã seguinte, esperei Ricardo sair e espalhei os papéis na varanda. Comecei a pintar. Tremia no começo. As mãos desacostumadas. As cores pareciam me provocar, me desafiar. Mas depois, algo voltou. Como se eu recuperasse um pedaço de mim esquecida num canto escuro. Pintei até o sol tocar minha nuca. E chorei. Chorei de saudade. De mim. Naquela semana, comecei a pintar sempre que Ricardo saía. No começo, eu ficava tensa, como se estivesse fazendo algo errado. Mas cada traço me libertava um pouco. Comecei com formas abstratas, manchas de azul, laranja, roxo, como se quisesse apenas colocar para fora o que eu não sabia dizer com palavras.
Uma tarde, deixei uma folha com tinta secando sobre a escrivaninha. Ricardo chegou mais cedo do trabalho. Meu coração disparou. Ele entrou no quarto e, por segundos eternos, ficou olhando para a folha colorida. Depois sorriu. Pintando, Bia? Que surpresa! É só um passatempo, respondi, tentando parecer casual. É bom ter algo para se distrair. Mas não se esquece de limpar tudo depois, tá? A forma como ele falou soou gentil. Mas havia um fio de controle em sua voz, como se dissesse, pode brincar, mas só dentro do meu limite. No sábado seguinte, fomos à casa da irmã dele, em Sintra. Jantar em família. Tudo calculado como sempre. Mesa impecável, taças iguais, os mesmos assuntos de sempre. Eu me sentei ao lado da Teresa, cunhada que sempre admirei por ser espontânea, mas que agora parecia um tanto apagada. Num momento, ela me cochichou. Você anda diferente. Parece mais viva. Sorri. Acho que voltei a fazer algo que me fazia bem. Ela me olhou com curiosidade, mas antes que pudesse perguntar mais, Ricardo cortou. A Bia anda pintando. É uma fase. Daqui a pouco passa. Ele riu, como se fosse só uma brincadeira inofensiva. Senti meu estômago revirar. Fase. Como se eu fosse uma adolescente que estava jogando tinta por capricho. Naquela noite, demorei a dormir. Levantei da cama e fui até a varanda. O mar ao longe era só um sussurro escuro, mas ainda assim vibrava mais do que tudo dentro daquela casa. Eu me encostei no parapeito e, sem perceber, comecei a chorar de novo. Não era tristeza. Era agonia de silêncio. De volta ao quarto, sentei no chão, encostada na parede. Peguei meu celular e, pela primeira vez em anos, abri meu antigo perfil de artista no Instagram. Estava abandonado, cheio de poeira digital. Mas ainda ali. Postei uma foto do desenho mais recente. Sem legenda. Só cor. Em poucos minutos, começaram a chegar curtidas. Alguns antigos colegas da faculdade comentaram. Saudade das tuas cores. Você voltou? Voltei? Nos dias seguintes, comecei a pintar com mais intensidade. Perdi a noção do tempo algumas vezes. A casa continuava arrumada, os horários seguidos, mas havia algo em mim que resistia, uma pequena rebeldia silenciosa. Uma tarde, Ricardo chegou do trabalho e me encontrou com um pincel na mão, tinta nos dedos e papel espalhado no chão. Você está mesmo levando isso a sério, hein? Me faz bem. Eu só não quero que vire bagunça, Bia. Sabe como eu gosto das coisas organizadas. Eu limpo tudo depois. Mas, você já parou para pensar que talvez organização demais sufoque? Ele me olhou, surpreso. Era a primeira vez que eu respondia assim. Não em tom de briga. Mas com firmeza. Ele suspirou, passou a mão no cabelo e saiu do cômodo sem dizer mais nada. Naquela noite, senti algo diferente no ar. Não um confronto direto. Mas um frio discreto, como uma porta que se fechava sem fazer barulho. Comecei a perceber pequenos gestos. Ele escondia as chaves que antes deixava à vista. Fechava mais vezes a porta do escritório. Falava menos durante o jantar. Começou a me observar em silêncio, como se quisesse entender até onde eu ia. E eu comecei a escrever de novo. Letras espalhadas em cadernos, ao lado das tintas. Escrevi uma frase que não me saía da cabeça. Ele queria que tudo fosse exatamente como ele imaginou, mas isso não muda o que estou sentindo agora. A frase parecia me queimar por dentro.
Não era rebeldia. Era despertar. No fim daquela semana, fui à papelaria da vila comprar mais tinta. Lá encontrei Lúcio, antigo colega da escola de arte. Bia? Não acredito. Você sumiu. Conversamos por quase meia hora ali na calçada. Falamos sobre arte, sobre os professores, sobre as noites pintando em grupo até tarde. Ele estava com uma exposição marcada para o mês seguinte e me convidou. Vai. Mesmo que seja só para ver. Vai te fazer bem. Disse que pensaria. Mas por dentro, algo já gritava sim. Voltei para casa com sacolas de tinta e um coração pulsando diferente. E quando entrei pela porta, Ricardo estava na sala, me esperando. Onde você estava? Na papelaria. Encontrei um amigo antigo. Lembra do Lúcio? O rosto dele se fechou. Você devia ter me avisado. Eu só fui comprar tinta, Ricardo. E já está se encontrando com gente do passado agora? O tom dele foi calmo, mas gelado. E eu percebi, a primeira rachadura tinha aparecido. O convite para a exposição do Lúcio ficou rodando na minha cabeça por dias. Eu não respondi nada naquela tarde, mas dentro de mim, a vontade crescia como um botão prestes a florir. Fazia tempo que ninguém me olhava como ele olhou, não com desejo, nem julgamento, mas com reconhecimento. Naquela semana, pintei como nunca. As tintas acabavam rápido, as folhas se acumulavam. Me sentia viva, inquieta, um pouco culpada, mas muito mais livre. Ricardo, por outro lado, se tornava cada vez mais presente na ausência. Estava sempre perto, mais distante no olhar. Observava sem comentar. E quando comentava, era com frases curtas e tons neutros demais para serem neutros de verdade. Vai sair de novo hoje? Só se for até a vila. Preciso de mais tinta. Você anda saindo bastante ultimamente. Só para comprar materiais. Entendi. Entendi. Ele dizia isso como quem marca um ponto numa partida invisível. 2 dias depois, recebi uma mensagem do Lúcio. Bia, eu sei que tá em cima da hora, mas consegui um espaço na galeria. Vão expor alguns novos artistas. Ainda tem um lugar livre. Se quiser colocar uma das suas telas, só precisa me mandar uma foto até sexta. Fiquei paralisada por um instante. Expor? Olhei para o monte de folhas no chão do ateliê improvisado. Eu nunca pintei pensando em mostrar para ninguém. Mas algo em mim queria isso agora. Queria existir fora da casa. Fora dos olhos dele. Naquela noite, preparei uma das telas que mais falavam comigo, manchas de vermelho cortando um fundo cinza. Não era bonita no sentido tradicional. Mas era minha verdade. Fotografei, editei com leveza e enviei para o Lúcio, com uma frase só. Se ainda der tempo, essa é a minha escolha. Minutos depois, ele respondeu. É forte. Gritante. Vai causar impacto. Obrigado por confiar. Na sexta noite, quando contei ao Ricardo, ele ficou em silêncio por um tempo longo demais. Depois, disse. Você sabe que isso pode expor a gente, né? Não tem nada pessoal na pintura, Ricardo. É só arte. Nada é só arte quando as pessoas começam a comentar. Você tem vergonha do que eu sinto? Eu tenho cuidado. E parece que você não tem tido muito ultimamente. Aquela frase me cortou. Era como se ele dissesse, senti que você escapou. E era verdade. Eu estava escapando. E nem era de propósito. Era necessidade.
No dia da exposição, fui sozinha. Ricardo disse que estaria ocupado com o trabalho. Aceitei em silêncio. A galeria em Lisboa estava cheia de gente jovem, falante, sorridente. Cabelos coloridos, roupas esquisitas, risadas altas. E, no meio daquilo tudo, minhas cores, lá, numa parede branca, com uma luz suave por cima. Pessoas paravam. Comentavam. Algumas tiravam fotos. Fiquei ali, encostada num canto, observando. O coração batia descompassado, mas não por medo. Era orgulho tímido. Lúcio veio até mim com 2 taças de suco de frutas vermelhas. Você devia ter voltado antes. Talvez eu não estivesse pronta. Ou talvez alguém te fez acreditar que não estava. Ele falou isso como quem lê um livro que conhece bem. Fiquei em silêncio. Mas sorri. E naquele momento, por dentro, algo se ajeitou. Cheguei em casa perto da meia-noite. A casa estava escura, mas ele ainda estava acordado. Sentado na poltrona da sala, em silêncio. Chegou. Sim. E então? As pessoas gostaram da sua verdade? Gostaram. E eu também. Ele me olhou pela primeira vez em semanas com olhos acesos. Mas não era calor. Era tensão. Você tá mudando. Eu estou voltando a ser quem eu era. Antes de tentar caber em algo que nunca me serviu. Então é isso? Não sei o que é isso. Mas eu tô me ouvindo de novo. E não quero mais me calar. Fomos dormir sem trocar mais nenhuma palavra. Mas o silêncio estava cheio de tudo. No dia seguinte, enquanto tomava café, recebi uma mensagem privada no Instagram. Bia, a sua tela foi a mais comentada da noite. A dona da galeria quer saber se você tem mais trabalhos. Se quiser, ela quer marcar uma reunião. Olhei a mensagem, em choque. Era uma porta que eu jamais imaginei que pudesse se abrir de novo. Meus dedos tremiam quando respondi. Sim. Tenho mais. Vamos marcar. Ricardo passou por mim e viu o celular na minha mão. Olhou de relance. Mas não disse nada. Só foi até a porta, pegou o casaco e disse. Vou sair um pouco. Não sei a que horas volto. Tudo bem. E assim ele saiu. Pela primeira vez em anos, sem exigir explicações. E eu fiquei ali, sozinha na cozinha. Mas me senti menos sozinha do que nunca. Naquela manhã, depois que Ricardo saiu sem avisar quando voltaria, percebi o quanto nosso silêncio já era uma forma de comunicação. E pior, era a única que restava. Passei o resto do dia mergulhada nas tintas. Abri caixas antigas, encontrei esboços que eu mesma havia esquecido. Alguns deles me fizeram chorar. Outros, rir baixinho. Mas todos tinham uma coisa em comum, eu ainda estava lá. A arte nunca me deixou. Eu é que fui me apagando aos poucos. Na tentativa de manter um casamento estável, discreto, maduro. Mas não era equilíbrio. Era sufoco. À tarde, marquei a reunião com a dona da galeria. Seria no sábado pela manhã. Tinha 2 dias para preparar tudo. E, por mais que estivesse nervosa, senti algo novo dentro de mim, foco. Naquela sexta, Ricardo chegou mais cedo. Vestia uma expressão que eu conhecia bem, fechada, contida, e por trás dela, uma pergunta que ele ainda não tinha coragem de fazer. Sentamos para jantar. Ele mal tocou na comida. Depois de alguns minutos em silêncio, soltou. Você vai mesmo levar isso adiante? A reunião? Sim.
Achei que era só uma fase. E se for o contrário? E se isso for quem eu sempre fui? Ele respirou fundo, depois apoiou os cotovelos na mesa. Você tem noção do que está arriscando? Arriscando o quê, Ricardo? Uma vida onde eu me sinto invisível. A resposta doeu até em mim mesma. Mas era tarde para voltar atrás. Ele baixou os olhos, depois levantou-se devagar. Você está diferente. Mas, não sei se é para melhor. Talvez você só não reconheça a versão de mim que não se anula por você. Ele saiu da sala. E eu permaneci ali. Sozinha. Mais uma vez. Sábado chegou. Vesti algo simples, mas que me fazia sentir forte. Prendi o cabelo, passei um batom discreto. Quando Ricardo me viu pronta, fez uma pergunta seca. Quer que eu te leve? Não precisa. Certo. Saí com o portfólio debaixo do braço e o coração disparado. A galeria era charmosa, em uma rua tranquila do bairro de Campo de Ourique. A dona, Teresa, me recebeu com um sorriso caloroso e um olhar experiente. Você é a Beatriz? Já ouvi falar bastante de você desde a exposição. Sua obra tem algo que a gente não vê todo dia. Fico feliz que tenha gostado. Gostamos muito. E queremos mais. Ela me mostrou o espaço, falou das próximas exposições, e me fez uma proposta direta. Temos uma mostra chamada Mulheres em Silêncio. É sobre artistas que ficaram anos sem produzir ou expor. Seria uma honra contar com você. Eu senti os olhos marejarem. Não por tristeza. Mas por me ver reconhecida por quem eu sou, e não pelo que esperam de mim. Aceitei. Na volta para casa, passei por uma banca de flores. Comprei um pequeno buquê de girassóis. E ao chegar, coloquei no centro da mesa, como se fosse uma bandeira silenciosa de tudo que eu havia conquistado. Ricardo estava na sala. Levantou os olhos, mas não disse nada. Eu também não. Horas depois, enquanto ele tomava banho, vi que havia deixado o computador aberto. Normalmente eu respeitaria. Mas algo me puxou para aquela tela. Era uma janela de e-mail. Mensagens trocadas com um nome que eu não conhecia, Paula, contabilidade. Abri uma conversa. E ali, entre números e tabelas, estavam frases que não pertenciam ao mundo profissional. Fico feliz quando você me responde rápido. Parece que ainda pensa em mim. Penso, claro. Mais do que deveria, talvez. Será que um dia você vai contar para ela? Ainda não sei. Tá tudo muito sensível aqui. Minhas mãos gelaram. Meu estômago virou. Senti meu rosto ficar quente, como se o sangue todo tivesse subido de uma vez. Fechei o notebook. Fiquei sentada, imóvel. Até ouvir o som do chuveiro parando. Ele entrou na sala minutos depois. Cabelo úmido, rosto sereno. Sentou no sofá, pegou o controle da TV. Eu falei, sem virar o rosto. Você vai me contar, ou espera que eu finja que não vi? Ele congelou. O quê? As mensagens. Com a Paula. Silêncio. Longo. Cruel. Ele passou a mão no rosto. Depois suspirou. Foi só conversa. Nada aconteceu de verdade. Você acha que trair é só um beijo? Uma cama? Trair é apagar alguém. E você me apagou há muito tempo. Ele tentou se justificar, mas eu me levantei. Não precisa dizer mais nada. Não hoje. Fui para o quarto, fechei a porta.
e pela primeira vez em anos, chorei em voz alta. Naquela noite, eu entendi tudo. Não era sobre Lúcio. Não era sobre a exposição. Era sobre me ver novamente como alguém viva. E isso incomodava Ricardo mais do que qualquer outro homem. Quando finalmente adormeci, foi com um caderno no colo. Rabisquei ali uma frase que ecoava dentro de mim. Ele queria que tudo ficasse como era, mas nada será como antes. Na manhã seguinte, acordei com o rosto colado ao caderno onde tinha escrito, com letras quase tortas. Ele queria que tudo ficasse como era, mas nada será como antes. Fechei os olhos por alguns segundos. A dor ainda estava ali, quente, pulsante. Mas havia algo diferente. Clareza. Levantei antes de Ricardo acordar. Coloquei o buquê de girassóis no lixo, não porque odiava flores, mas porque não queria mais símbolos de coisas que só pareciam bonitas por fora. Preparei café, sentei na varanda com meu caderno de esboços e comecei a desenhar. Não era arte para os outros. Era para mim. Mais tarde, quando ele finalmente apareceu, não tentou fingir que estava tudo bem. Vestia a mesma expressão cansada de alguém que sabe que perdeu algo importante, mas ainda não entendeu o que. Você dormiu no quarto sozinha, murmurou. Sim. Vai ser sempre assim agora? Não sei, Ricardo. Vai depender de muitas coisas. Mas principalmente, de mim. Ele sentou à minha frente, abaixou os olhos. Eu nunca quis te machucar. Mas machucou. Silêncio. Depois, ele perguntou. É por causa do Lúcio? Eu ri. Foi um riso breve, sem humor. Você ainda acha que outro homem é o centro da minha vida? Nunca foi sobre Lúcio. Foi sobre mim. Sobre tudo o que você não quis ver enquanto eu desaparecia aos poucos. Ele pareceu encolher diante daquelas palavras. Naquela mesma tarde, saí para encontrar Lúcio. Não por impulso, mas porque havia algo não resolvido entre nós. Nos encontramos num café perto da estação do metrô. Ele sorriu ao me ver, mas havia algo diferente nele também, respeito pelo espaço que eu estava construindo. Você está bem? Não sei ainda. Mas estou indo em direção a isso. Contei a ele o que tinha descoberto sobre Ricardo. Contei sobre a proposta da galeria, sobre os girassóis no lixo, sobre a noite em que chorei alto. Ele ouviu tudo em silêncio. Depois disse, com a voz baixa. Você é mais forte do que pensa, Bea. Eu nunca quis ser um problema, só uma lembrança de quem você era antes de se perder. E foi isso mesmo, Lúcio. Você me lembrou. E agora eu preciso lembrar sozinha. Ele concordou. Acho que é justo. Mas obrigada. Por aparecer. Por ouvir. Nos despedimos com um abraço longo, calmo. Sem promessas. Sem futuro certo. Só presente verdadeiro. Nos dias seguintes, voltei a pintar como se cada cor curasse uma ferida. As horas passaram rápidas entre telas e tintas. O celular tocava. Mensagens de Ricardo, perguntas curtas. Eu respondia. Mas só o necessário. Na noite anterior à inauguração da exposição, ele perguntou. Posso ir? Pensei um pouco. Depois respondi. Se for para me ver, sim. Se for para me controlar, não. Ele não respondeu. O grande dia chegou. O espaço da galeria estava iluminado com luz suave. Minhas obras estavam ali, coloridas, profundas, minhas. Teresa veio até mim com um copo de água. Tudo certo?
Tudo dentro do coração, respondi sorrindo. Algumas pessoas já se aproximavam das telas, observando, comentando. Senti um nó na garganta, mas era de orgulho, não de medo. Foi quando o vi. Ricardo. De pé, parado na entrada. Sem flores, sem discursos. Só com os olhos fixos em uma das minhas obras, uma figura feminina sozinha, mas inteira. A legenda era simples. Ela parou de esperar permissão para ser. Ele não se aproximou. Apenas ficou ali, olhando. Depois se virou, e saiu. Mais tarde naquela noite, voltei para casa andando pelas ruas calmas de Lisboa, com os sapatos na mão e o coração leve. Abri a porta do apartamento. Tudo estava no lugar. Exceto por uma carta sobre a mesa. A letra era dele. Bea. Nunca fui bom em ouvir. Sempre tentei moldar o mundo ao que me fazia confortável. Mas você me mostrou o que é ter coragem de ser. Vou passar uns dias fora. Preciso pensar longe de tudo. Talvez o que tínhamos tenha sido amor. Ou talvez só uma tentativa de preencher o silêncio. Mas o que você tem agora, é vida. Não a perca de novo por ninguém. Fechei a carta, com as mãos firmes. Não chorei. Não sorri. Só senti paz. Na última página do meu caderno, escrevi. Nada voltou a ser como antes. Mas agora, tudo tem chance de ser melhor. E ali, entre as páginas inacabadas, um novo desenho começou a nascer. Era uma mulher de olhos fechados, cercada de cores, girassóis e céu aberto. Sozinha. Sim. Mas inteira. Obrigado por estar conosco no canal Na Armadilha dos Desejos. Inscreva-se, curta e não perca novas histórias.